Fala pessoal, muito boa noite. Vamos estar aqui hoje juntos para falar sobre como memorizar o que a gente estuda. Dicas, eu vou dar 5 dicas para como você pode estar memorizando melhor os conteúdos que você estuda. A gente sabe que a grande dificuldade de passar em concurso público não é aprender o que estudar, aprender o que a gente estudou, né? Mas lembrar na hora da prova. Então, assim, eu tenho certeza que muitos de vocês estudam, entendem o conteúdo, quando chega logo depois que leu o PDF ou que assistiu a videoaula, conseguiu compreender o assunto, mas não consegue lembrar do assunto pouco tempo depois. Então, a gente vai conversar um pouco sobre dicas de como vocês podem estar melhorando esse quadro, né? Isso aconteceu bastante comigo. Acontecia muito de eu estudar um PDF, parar pela metade do PDF e quando voltava, na próxima vez que a disciplina caía no ciclo, eu não conseguia lembrar do que eu tinha lido no começo do PDF. Então, assim, eu sentava para ler aquele PDF e eu ficava, meu Deus, que assunto é esse? Nunca vi na vida. Como assim? Ou então eu estudava um PDF inteiro e quando eu pegava para reler ele, porque eu estudava assim, lendo e relendo, eu já estudei isso antes, não tô lembrada. Se fosse resolver questões, então, meu Deus, era por água abaixo. Então, assim, aprendi ao longo dos anos de estudo maneiras de conseguir lembrar o que a gente aprendeu. É muito difícil, né, lembrar de tudo. Essa é a grande questão de ser aprovado. É muito assunto, o edital é grande e a gente precisa lembrar dele todo quando chega na hora da prova. Então, assim, aprendi alguns hábitos que fazem a fixação dos conteúdos melhorarem. Então, assim, eu coloquei o título da live, né, 5 dicas para memorizar melhor. Não entendam isso como uma fórmula mágica. Então, tipo assim, eu vou te passar essa técnica aqui e desse jeito você vai memorizar. Não são técnicas de memorização, tá bom? Até porque isso em concurso público é muito perigoso. Eu dizer pra você que você tem uma técnica, uma fórmula pronta e que dessa maneira você vai decorar, você vai conseguir memorizar. Sabe aquele pessoal que fala assim, técnica para você decorar um texto inteiro? Não caiam nessa, é muito perigoso. O que eu trago para vocês são práticas, tá? São formas de estudar que te dão mais chance de ter um aprendizado eficiente, tá bom? Então, vamos começar falando sobre o consumo do material de base, tá? A primeira coisa, assim, o primeiro passo para você ter um estudo eficiente, para você conseguir memorizar o que você aprendeu, o que você estudou, para você conseguir aquele conteúdo que você conseguiu compreender, ele ser recuperável daqui a um tempo, ele ser estável, né? São 2 conceitos que eu gosto muito de trabalhar: recuperabilidade e estabilidade. Então, o conceito ele tem que ser estável no seu cérebro, ele precisa ser recuperável, né? Quando você precisar dele, você precisa conseguir acessar essa informação. Então, o primeiro passo para conseguir essa prática é fazer um consumo de material de base com qualidade. Então, você precisa de foco e concentração, tá? O consumo do seu material de base, ele precisa sim ser em um local destinado aos estudos, por mais que não seja um canto de estudos, assim como eu tenho ali, né, uma prateleirinha arrumada, eu tenho aqui uma mesa e tal. Por mais que não seja assim, quando eu comecei a estudar para concurso público, eu estudava na minha cômoda penteadeira, era o lugar que eu usava como mesa de estudos e me serviu. Por um bom tempo me serviu, tá? Eu estudava no lugar que antes eu usava pra colocar maquiagem, perfume e tal. Coloquei uma lâmpada lá. E era lá que eu estudava, entendeu? Peguei uma cadeira normal da casa, sentei e passei pra soldado dessa forma,
tá bom? Era o local mais apropriado de estudos? Não era. Quando eu já era soldado, que eu fui estudar para oficial e tal, eu já tinha uma certa condição financeira, eu fui estudar numa sala de estudos. Até hoje eu não tenho um canto de estudos da forma como eu gostaria, né? Por um tempo eu tive, mas depois eu tive filho e meu quarto de estudos virou o quarto do meu filho. Mas por um bom tempo eu estudei em sala de estudos, eu aluguei uma cabine. E lá eu sumia do mundo, né? Colocava o celular no modo avião, sentava na minha cabine, era lei na sala de estudos fazer silêncio, lá tinha meu Wi-Fizinho, sentava lá e estudava, concentrada, com foco. Se você não tem, se a sua casa é barulhenta, se você tem filho, se você tem muita gente andando pela casa, por exemplo, quando eu estava estudando para soldado, eu morava com os meus avós, e o meu avô gosta muito de ouvir rádio. Então, assim, ele dormia depois do almoço e quando ele acordava, umas 4 horas da tarde, ele ligava o rádio dele. O que eu fazia? Eu estudava na hora que ele estava dormindo, né? E de noite. Então, assim, procurem momentos silenciosos. Se você tem filho, estude quando seu filho dormir. Acorde um pouco mais cedo para estudar. Estude à noite quando seu filho está dormindo. Porque você precisa estar concentrado. Não adianta ler o PDF, assistir a videoaula com vizinho com som alto, com filho chorando, com gente entrando na sala. Você não vai conseguir gravar o conteúdo que você estudar nesse momento, ele não vai ser recuperável no seu cérebro, porque você não está mostrando para o seu cérebro que aquele assunto é importante. Então, você precisa ativar o que os estudiosos chamam de hiperfoco, né? O hiperfoco é quando você está concentrado naquilo e todo o mundo ao seu redor some. Então, busquem estudar sentados numa mesa, nada de estudar na cama, tá? Então, sentados numa mesa, num local apropriado. Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui, isso ainda não estou falando das dicas, tá? Estou falando só da forma como vocês vão consumir esse material de base. Então, outra coisa que é muito importante falar aqui, principalmente para quem estuda por PDF, é sobre a forma como você vai ler esse PDF, tá? Por quê? Porque ler um PDF, estudar para concurso público, é totalmente diferente de ler Carla Madeira, de ler Harry Potter, de ler Senhor dos Anéis, né? É totalmente diferente de uma leitura de entretenimento. Aqui, a leitura do estudo, ela é uma leitura crítica. Porque você precisa não só ler, mas você precisa refletir sobre aquela informação e você precisa lembrar daquela informação depois. Então, assim, é uma leitura que vai te tomar mais tempo do que o que você está acostumado a ler e é uma leitura que vai ser mais desconfortável, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam ter em mente é que é desconfortável estudar. É desconfortável porque exige muita reflexão do nosso cérebro. Tá bom? Mas eu vou passar aqui 2 práticas para vocês e agora a gente entra nas dicas em si. A primeira dica que eu tenho que dar para vocês, que eu quero passar para vocês, a primeira é questões abertas. Eu já até fiz um Reels aqui sobre ela, que é uma técnica mais conhecida nos Estados Unidos, que lá recebe o nome de Active Recall, ou seja, como se fosse um recall mesmo, sabe? Uma segunda chamada da informação para o nosso cérebro. Como funciona? É normal sentir que não está aprendendo? É muito normal. E quanto mais você estuda, mais você sente que você não sabe nada. Por quê? Porque os assuntos, eles são infinitos. O que acaba o seu pacote de material? Você precisa se concentrar em acabar o seu pacote de material, tá bom? Essa sensação de que a gente não sabe, de que a gente sabe muito pouco, ela é normal. Ela vai te acompanhar pelo resto da sua vida, tá? Eu sei que eu sei muito pouco. E cada vez mais eu tenho certeza disso. Só que como você vai ganhar confiança de que você tá preparado para sua prova? Resolvendo questões, tá bom? Então, a gente sempre vai ter a sensação de que não sabe nada, de que sabe muito pouco. Eu fui pra prova com essa sensação, né? Meu Deus, não sei nada. Mas eu tinha resolvido muitas questões. Eu tinha plena consciência de que o meu desempenho em questões estava satisfatório.
Então, a gente vai falar mais tarde sobre questões, tá? É um dos pontos que eu coloquei aqui, mas eu quero te dizer que é normal, resolva muitas questões, e aí você vai verificar o seu desempenho. Se o seu desempenho estiver ruim, realmente, talvez você não sabe nada. Mas se o desempenho estiver bom, tá tudo certo. Vamos lá. Questões abertas é uma forma de você praticar o estudo ativo enquanto você está consumindo o material de base. Eu costumo dizer que o estudo ativo, ele é uma prática mais para revisões, né? Ele é uma prática para um segundo momento. O contato inicial com o material de base, querendo ou não, ele é o estudo passivo. Por quê? Porque você está recebendo informação. Você não tem como refletir sobre algo que você ainda não sabe, que você ainda não teve contato. Então, assim, a gente divide as formas de estudar entre ativo e passivo, tá? É cientificamente comprovado que o estudo ativo, ele tem uma eficiência muito melhor. Só que para você chegar no estudo ativo, que é refletir sobre a informação, fazer seu cérebro trabalhar, né, colocar o cérebro para funcionar de fato, você precisa ter passado pelo estudo passivo antes, né? Precisa ter realizado o estudo passivo antes. O estudo passivo é receber a informação, tá? É assistir a videoaula, ler o PDF, tá? Mas a gente vai falar aqui, esse momento agora, é o momento para falar como realizar o estudo passivo com mais qualidade, tá bom? Então, as questões abertas, ou o recalque, como a gente chama, eles são uma forma de fazer o estudo passivo mais reflexivo, mais concentrado. Como funciona? Quando você lê o seu PDF, conforme você vai lendo o seu PDF, você elabora questões sobre aquilo que você leu, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Uma letra. Vamos ver aqui. Deixa eu ver que lei é essa. Vamos ver aqui. Que lei é essa? Interceptação telefônica, tá? Interceptação telefônica. Então, vamos ver aqui uma questão que a gente pode... Tô pegando aqui na hora, tá? Olha só. Artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica. Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer dessas hipóteses. Inciso 1º. Não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal, a prova puder ser feita por outros meios, o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Então, como a gente pode praticar o recalque? Como a gente pode praticar questões abertas a partir dessa informação que a gente leu? Por exemplo, inciso 3º. Qual é a pena exigida para que um crime seja admitido na interceptação telefônica? No máximo, pena de detenção, tá bom? O investigado constituir infração, o fato investigado constituir infração penal punida no máximo com pena de detenção. Ou então a gente pode fazer uma questão que abarque o artigo inteiro, por exemplo, quais são os requisitos para que a interceptação telefônica seja admitido. Tá aqui, indícios razoáveis de autoria em infração penal, a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e o fato ser investigado no máximo com pena de detenção. Entendeu? Você vai transformar a informação que você leu na resposta de uma pergunta. Por quê? Porque você vai refletir mais sobre aquele assunto quando você faz isso. Olha só, vamos ver outro artigo aqui. Artigo 5º, aleatório, tá? Faz muito tempo que eu não estudo essa lei. Olha que eu sou professora dessa matéria, mas essa lei não costuma cair nos concursos que eu dou aula. A decisão será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma da execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Então, qual a questão que a gente pode fazer aqui? Qual é o prazo máximo da interceptação telefônica? 15 dias, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade. Eu já sei, porque eu já estudei essa matéria, que podem ser renovadas sucessivas vezes. Então, quando você estiver lendo seu PDF lá, vai estar dito assim, o artigo é esse, mas já tem decisão dizendo que as interceptações podem ser renovadas sucessivas vezes. Então, você faz uma questão lá sobre isso. Pode ser renovado só uma vez?
sucessivas, sabe? Você vai fazendo e isso, gente, não precisa escrever nada. É só uma forma de refletir sobre a informação. Você pode fazer essa questão na sua cabeça. Ou você pode escrever só a pergunta e responde mentalmente. Quando você for revisar aquele assunto, você pega aquela questão, aquela pergunta e responde de novo. Já é uma forma de estudativo da revisão. Entenderam como funciona as questões abertas? No começo parece muito complicado, mas conforme vocês vão pegando a prática, ela vai ficando muito automática. Então, toda vez que vocês verem uma informação importante, sabe o que vocês gostam de grifar? Eu sei que concurseiro ama marcar texto. Eu gastava horrores de dinheiro com estabilo, comprava um monte de marca-texto Faber-Castell, um monte. E aí, no começo, né, quando eu comecei a estudar, eu saía marcando tudo. Tudo pra mim era importante. Sabe esse negócio que vocês marcam? Ao invés de vocês só marcarem, faz uma pergunta sobre aquilo. Pensa, como isso aqui pode cair numa pergunta? Qual é a pergunta que pode ser feita sobre isso daqui? E você responde mentalmente. E aí, você vai conseguir refletir melhor sobre o tema, tá bom? Outra forma de você consumir o material de base com mais atenção, mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante, é associar. Então, conforme você vai vendo um assunto, você tenta lembrar do jornal que você leu, que caiu, que falou alguma coisa sobre aquilo. Você vai tentando associar com o que você já viveu, principalmente direito administrativo. Em direito administrativo, a gente tem muitos assuntos que são da nossa realidade, que são do nosso cotidiano, né? Então, o poder de polícia, o Detran, né? A própria polícia militar, né? Que é uma polícia administrativa. Então, multa executável e tal. Tudo isso pode ser refletido. Você tenta associar. São formas de consumir o material de base de maneira mais concentrada. Marcilene tá falando: quem tá iniciando os estudos agora para carreiras policiais e quer fazer faculdade de Direito, irá facilitar o aprendizado ou seria acúmulo de matéria e seria mais difícil a aprovação? O que você acha? Depende do concurso que você quer. Por exemplo, se você tá querendo um concurso de carreiras policiais que exige nível superior, você não tem para onde correr. Você vai precisar fazer faculdade de Direito. Agora, o que você precisa entender é que você precisa do diploma. Do diploma. E só. Não tente ser aquela pessoa que vai se aprofundar demais nos assuntos da faculdade, porque você vai usar muito pouco disso no seu concurso. Então, o que eu fazia? Eu passei na PM para soldado em 2016, eu estava no 5º semestre de Direito. O que eu fazia? As disciplinas que eram assuntos do concurso, eu estudava valendo, estudava muito. E as disciplinas que não caíam, que eu sabia que eu não ia estudar, não ia cair no concurso, eu estudava, claro, porque eu tinha que estudar, mas assim, o suficiente para passar, sabe? Eu não me aprofundava muito. Então, se o concurso que você quer, ele exige nível superior, você tem que fazer, né? Não tem para onde correr. Se o concurso que você quer por exemplo, soldado, não exige nível superior, eu indico que você faça a faculdade ainda assim. E eu te garanto que dá para passar no concurso fazendo faculdade, porque eu passei em 2 concursos enquanto estava na faculdade. Passei para soldado, estava no 5º semestre, e passei para oficial no 10º semestre. No nono semestre, tá bom? Então, é possível. Por quê? Porque a tendência é que os concursos, até para soldado, eles comecem a pedir nível superior em qualquer área, tá? Acho que não para agora, acho que esse ano, no que vem ainda não, mas vai ser uma realidade daqui a um tempo. Então, fazer uma faculdade, ela nunca vai ser perda de tempo. Agora, sim, você não tem dinheiro para fazer faculdade, você precisa escolher entre fazer faculdade e fazer cursinho para concurso. Garante a tua vaga no concurso de nível médio, depois você vai ter dinheiro para pagar essa faculdade. Tá bom? São muitas variáveis que precisam ser analisadas, mas se a questão for só tempo de estudo, eu te garanto que dá para fazer. E eu tive mentoradas na PMPA que faziam faculdade e foram aprovadas, tá bom? Isso aí é super tranquilo. Beleza, pessoal? Outra coisa que eu quero falar com vocês aqui sobre o consumo de material é essa questão de grifar e fazer resumo, tá? Primeiro, grifar é só uma informação, assim, muito importante, tá? Tenham muito cuidado em sair grifando tudo. Grifem, de preferência,
em amarelo, tá? Porque o seu cérebro tem mais facilidade em identificar que o amarelo é uma informação importante. Então, esse monte de marca-texto aí que a gente vai comprando rosa, roxo, eles não vão te servir para muita coisa. Utilize uma única cor de marca-texto, que é o amarelo. E se o que for uma informação negativa, ou então por exemplo, não pode isso daqui, é vedado tal coisa, isso você faz um tracinho lá de pincel vermelho, porque aí o seu cérebro vai gravar melhor, né? Que aquilo é uma negação, e o amarelo de que aquela informação é importante, tá? Utilizem, em geral, isso daí nos PDFs, tá bom? Sobre resumos, tomem muito cuidado com resumos, tá? O resumo, ele não é um estudo ativo, tá? Não é uma prática de estudo ativo. Ele é uma forma de fazer o estudo passivo mais concentrado. Resumo, como eu sei que a maioria dos concurseiros é acostumada a fazer, que é o quê? Copiar os tópicos do PDF, copiar uma frase do PDF, né? Copiar o que o professor falou. Isso aí é proibido, né? Tipo, eu vou dizer que eu não indico? Não, eu indico. Eu indico o quê? Que você faça anotações enquanto você está fazendo a leitura do PDF ou está assistindo a videoaula. Isso vai ser um material de revisão, né? Quando chegar o dia da sua revisão, você relê esse material. O que você não pode é ficar copiando um parágrafo do PDF ou copiando tudo que o professor fala, porque você só vai perder tempo, né? Você não vai estar ativando as conexões do seu cérebro quando você for reler aquilo ali. Você vai estar estudando de novo. E aí você vai estar se enganando, porque talvez você nem precise de reler toda essa informação de novo. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô falando pra vocês não copiarem tudo, não copiarem tudo que o professor fala, não copiarem o parágrafo todo do PDF. Porque vocês precisam identificar o que a gente chama de lacunas do conhecimento. O que é lacunas do conhecimento? São as partes do assunto que você não lembra. E essas partes do assunto que você não lembra é o que você vai precisar reler, é o que você vai precisar buscar nas suas anotações. Como você vai identificar essas lacunas de conhecimento? Pela resolução de questões e práticas de estudo ativo. Então, assim, a lacuna de conhecimento, ela vai te mostrar o que vale a pena o seu tempo. Sabe, quando você consome um PDF de 100 páginas, claro que não de uma só vez, né? Claro que não em uma sessão só. Mas quando você consome um PDF de 100 páginas, você vai conseguir lembrar de pelo menos 60 páginas daquilo ali. E aí, as outras 40, você precisa descobrir o que é, né? Você precisa descobrir qual é a parte daquele PDF que você não lembra e voltar só naquilo. Se você fica lendo e relendo o PDF, se você ficar grifando tudo e depois você vem só e relê o que você grifou, você não está otimizando seu tempo. Você não está estudando de forma eficiente. Por quê? Porque grande parte daquilo ali você já tinha consolidado. Você já tinha aprendido. No que você precisa voltar? No que você não lembra. E aí, essas lacunas de conhecimento são a resolução de questões, as práticas de estudo ativo que vão te mostrar, tá bom? Então, tome muito cuidado na forma como vocês vão consumir esse material de base, né? Se vocês vão ficar grifando tudo aleatoriamente, se vocês vão ficar copiando tudo, depois relendo o que você copiou, ou se você nem tem o costume de fazer resumo, você fica só lendo e relendo o mesmo PDF várias vezes, você não está estudando de forma eficiente. O que você precisa é consumir o material de base uma única vez e fazer ele com qualidade, né? Como eu já falei para vocês aqui, concentrado, num lugar adequado, né? Fazendo uma leitura mais crítica. E depois você volta naquele tópico, buscando as lacunas do seu conhecimento. Buscando daquele tópico o que você não consolidou muito bem, o que você ainda tem dúvidas, o que não aprendeu. E aí você volta só naqueles pontos. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Essa era a primeira questão de melhorar a memorização que eu queria passar para vocês. A segunda é a resolução de questões. Existe uma pesquisa que ela chama-se Pirâmide do Conhecimento. Para o estudo para concursos, ela é bastante controversa, porque nosso estudo ele é um pouco diferente do estudo da educação convencional, né? Mas em uma coisa, ela é unanimidade. A gente precisa resolver questões. Quando você resolve questões, quando você lê um PDF e resolve questões depois, você consegue gravar 70% daquele conteúdo.
E quando você não resolve questões, você grava cerca de 30% daquele conteúdo. E esse conteúdo vai se perdendo ao longo do tempo. Então, você precisa revisar sempre. Mas a revisão é uma coisa que eu vou já falar. Tá bom? Então, as questões, logo depois de consumir o PDF, logo depois de assistir a videoaula, né, as questões, praticar aquele assunto que você estava estudando, é uma forma de aumentar a fixação, a memorização daquele conteúdo, né? Tanto que, na mentoria, a gente chama que as sessões da própria sessão de estudos, elas são as sessões de fixação, né? Quando você lê o PDF, você resolve questões depois, aquelas questões, elas servem para a fixação. As questões que vierem depois dali, elas vão mostrar, de fato, o seu grau de compreensão do assunto, elas vão mostrar as suas lacunas de conhecimento, elas vão mostrar os seus pontos fracos, você vai conseguir identificar o que é mais cobrado em prova. Isso aí já é um assunto para outra live. A gente vai ter uma live para falar só de questões, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento, que a resolução de questões ajuda a memorização do assunto. Estudar e resolver questões logo depois aumenta significativamente a sua capacidade de gravar aquele assunto, a sua capacidade de compreender e memorizar aquele assunto. Então, tem muita gente que me pergunta em que momento resolver questões, né? Bárbara, eu sei que eu tenho que resolver. Você já falou várias vezes que eu tenho que resolver questões todos os dias. Beleza. Mas que horas? Como é que eu faço? Eu resolvo só no final do dia? Eu resolvo o que eu vi no dia anterior? Como é que eu faço a resolução de questões? A primeira forma é resolver logo depois de estudar. Então, não é à toa que os PDFs vêm com um bloco de questões no final, porque é para você estudar e resolver questões. Então, eu prego que o estudo de cada sessão seja de 1 hora, né? Então, estudou 20 folhas de um PDF, resolve questões sobre aquele tópico. Eu estudei 10 folhas, resolve questão sobre aquele tópico. Você não precisa esperar o final do PDF, porque tem PDF que tem 120 folhas, né? Você não precisa esperar o final do PDF para resolver questões. Toda vez que você estudar, você resolve questões em toda a sessão de estudos. E depois, você vai resolvendo blocos de questões sobre os assuntos já vistos. E aí, essas questões vão ser uma forma de estudo ativo, uma forma de estudo mais ativo, né? Colocar o seu cérebro para funcionar, vai avaliar o seu grau de absorção daquele assunto, vai identificar as suas lacunas de conhecimento, tá bom? Esse é o segundo ponto. Então, primeiro ponto, questões abertas, associações, uma leitura mais crítica, fazer um consumo de material de base de qualidade. Segundo ponto, resolver questões, tá bom? Terceiro ponto, terceira dica que eu venho dar para vocês para a memorização, chama-se técnica Feynman. Técnica Feynman consiste em ensinar outra pessoa um assunto que você já estudou, tá? Vai ser como se fosse uma sessão de revisão. Como se fosse, não, é uma sessão de revisão, tá bom? Então, você estudou aquele assunto, passou um determinado tempo, a gente vai fazer uma live só para falar sobre revisão, periodicidade de revisão, mas chegou o dia da sua revisão, tenta explicar para outra pessoa, ao invés de pegar suas marcações e ler, sabe? Tipo, eu vou revisar hoje, deixa eu ver atos administrativos. Vou revisar atos administrativos. Antes de pegar o seu PDF de atos administrativos e começar a reler todas as suas marcações, tenta explicar aquele assunto para alguém. Tenta lembrar do assunto e explicar para outra pessoa. Então, pega um porta-retrato, pega o seu cachorro, seu gato, qualquer coisa, e tenta explicar aquele assunto. Quando você tentar explicar aquele assunto, algumas coisas você vai lembrar e outras não. Quando esse assunto que você não lembra é a sua lacuna de conhecimento. E aí, nesse assunto, você volta e estuda de novo, né? Volta no material de base, provavelmente você vai ter grifado, vai ter anotado alguma coisa. Volta nesse material. E aí, você consegue memorizar melhor, tá bom? Então, assim, essa técnica de ensinar outra pessoa, ela vai forçar muito o seu cérebro. Ela vai exigir muita habilidade do seu cérebro. Quando você exige muito do seu cérebro, você mostra que aquela informação é muito importante. Então, assim, explicar para outra pessoa é mostrar para o seu cérebro, fazer o seu cérebro trabalhar de uma forma que ele vai compreender que ele sempre vai precisar lembrar daquilo, né? Meu Deus, eu estou explicando para alguém agora, pode ser que eu precise explicar de novo. Então, eu vou gravar essa informação. Ela vai estar sempre aqui, fácil de ser recuperada, pra gente conseguir
a hora que precisar explicar para alguém de novo, tá bom? Então, assim, eu considero que essa é a melhor técnica de estudo ativo, é a melhor técnica para memorizar um assunto. Tanto que eu sou professora de cursinho, e se tiver algum aluno meu aí, dá um salve. E eu tenho facilidade de dar aula sobre assuntos que eu já ministrei várias vezes. Então, por exemplo, lei de abuso de autoridade, né, lei de drogas. São assuntos que, se eu precisar agora dar uma aula, eu consigo. Por quê? Porque o meu cérebro já identificou que aquele assunto é muito importante. Porque eu estudei uma vez, revisei, resolvi questões, expliquei para outra pessoa. Depois, revisei de novo, expliquei para outra pessoa de novo. Então, já é um assunto muito consolidado no meu cérebro. Diferente de atos administrativos, por exemplo, que eu já estudei, já fiz prova, já revisei, já resolvi questões, mas nunca parei para explicar de fato para uma turma. O nosso cérebro, ele grava as informações de forma completamente diferente. Então, a técnica Feynman, ela vai mostrar para o seu cérebro que aquela informação é muito importante e você vai conseguir gravar muito melhor, tá bom? Então, quando chegar no dia da revisão de vocês, tentem, antes de reler as marcações, antes de pegar as suas anotações sobre o tema, explicar para outra pessoa aquele assunto de forma muito simplificada. Você vai ver que são poucos deveria ser, né? Se você fez o consumo do material de base de forma concentrada, como eu estou falando aqui, vão ser apenas alguns pontos do assunto que você não vai lembrar. E aí, nisso, você volta nas suas marcações, nas suas anotações, se for preciso, no material de base, se for preciso, pesquisa de novo. Para você fechar a compreensão sobre aquilo, tá bom? Mas vai forçar o seu cérebro a memorizar muito mais aquele assunto do que se você apenas reler suas marcações ou então reler as suas anotações. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Podemos continuar? Ai, eu não tô vendo. Não tava vendo as questões, eu fiquei parada na pergunta. Aprofundar os assuntos mais recorrentes de uma vez ou intercalado é melhor? O que indica? Eu indico que você vá aprofundar, seria revisar? Se você tá falando no mesmo sentido, eu indico que você só comece a aprofundar depois que você já atingiu um grau, um percentual satisfatório no seu desempenho em questões. Não adianta aprofundar se você ainda não tá com a base pronta, tá? A aprovação, o conhecimento para ser aprovado no concurso público, ele é tijolinho. Ele é um tijolinho de cada vez que você vai construir o muro da sua aprovação. Então, assim, você precisa ter uma base boa. Você precisa conhecer os tópicos essenciais daquele assunto para depois você começar a aprofundar. E como é que você vai saber que você já tem base? Quando você está com um desempenho satisfatório em questões. Tá bom? Então, resolva muitas questões. Quando você já resolveu bastante questão, quando você vê que o seu desempenho já está lá 90% a 95%, e em alguns casos 100%, você pode começar a aprofundar. Agora, se você está falando de revisão, os assuntos mais recorrentes de uma vez ou intercalando, eu indico que você faça, eu vou fazer uma live sobre isso, que você faça uma previsão de periodicidade conforme a complexidade e o grau de incidência daquele assunto. Então, por exemplo, direitos e garantias fundamentais, super cobrado. Só que não é tão complexo. Então, o que você pode fazer é colocar a primeira revisão daquele assunto. Eu gosto da de 24 horas, né? Eu considero a de 24 horas essencial. Mas a próxima, você pode colocar para dali a 15 dias. O estudo da curva do esquecimento, ele fala que a primeira revisão tem que ser dali a 7 dias, né? Só que direitos e garantias fundamentais não é um assunto tão complexo. Então, você pode colocar para 15 dias ou 30 dias, se é uma coisa que você já viu muito, que você já estudou para vários concursos. Eu, por exemplo, já sou muito tranquilo em direitos e garantias fundamentais. Se eu estudasse hoje, eu colocaria para dali a 30 dias a próxima revisão do assunto. Agora, por exemplo, vamos pensar em... Deixa eu pensar aqui. Cadeia de custódia. Cadeia de custódia é um assunto novo. Novo, na minha época era novo, né? Na época que eu passei no CFO, ele tinha acabado de entrar em vigor. E aí, mas ainda é um assunto novo. Né? É um assunto novo, é um assunto complicado, é um assunto complexo, é um assunto que exige muita decoreba, é um pouco difícil de conseguir visualizar como é que as coisas acontecem. Tá sendo cobrado, a incidência tá sendo alta e vai continuar sendo por um tempo.
É um assunto difícil, é um assunto mais difícil. Você estuda no de 24 horas. Tá muito na cara que você precisa aprofundar mais, você precisa ver mais. Coloca pra dali a 7 dias. Depois de 7 dias, coloca pra dali a 30 dias de novo. Pra você tá sempre vendo, entendeu? Então, assim, a periodicidade do quanto você vai ver aquele assunto, do quanto você vai revisar aquele assunto, ela precisa ser avaliada conforme o seu grau de compreensão do assunto, né? O quanto aquele assunto é difícil pra você e da incidência daquele assunto em prova. Então, por exemplo, a lei da prisão temporária. Se tá no seu edital, ela muito provavelmente vai ser cobrada. Então, ela é muito importante. Qual é o seu grau de compreensão nela? Nossa, achei um pouco complicada. Então, vou colocar as 24 horas mais 7 dias. Nas de 7 dias eu avalio se eu coloco para dali a mais 15 dias ou dali a 30 dias, tá bom? Você precisa avaliar isso de maneira muito individual. Para quem é meu mentorado, eu dou uma olhada lá no percentual de acerto em questões, eu consigo fazer uma previsão de quando ele deve estudar aquele assunto de novo. Gosto muito do material impresso. Quais livros você indica de lei seca para o concurso da Polícia Civil? Vou ser sincera com vocês. Eu, quando concurseira, comprei esse negócio aqui. Caderno de estudos para lei seca. Como vocês podem ver, o bichinho é todo grifado. Eu gosto dele por quê? Porque tem lugar para você anotar do lado, tá? Então, assim, quando eu tava estudando, assim, na minha reta final de CFO, eu já não construía mais muito material de revisão, porque eu já tinha muito material de revisão. Então, o que eu fazia? Eu assistia videoaula com isso daqui e ia fazendo as minhas anotações na própria lei. Aí, o que era maior, eu colocava assim, tá? Pegava um post-it, fazia uma anotaçãozinha, dobrava e ia construir. Esse passou a ser meu material de revisão, né? Quando era um assunto muito maior, eu fazia no digital. Fazia Evernote, OneNote. Então, esse aqui eu ia fazendo assim. Isso aqui é código penal. Eu tinha uma cor para cada disciplina. Minha cabeça era assim que eu ia compreender melhor. Aí aqui, ia grifando, ia anotando do lado, se precisasse, colocava assim. Só que hoje, Bárbara, se eu voltasse a estudar para o concurso, eu faria tudo digital, de verdade. Eu sei que o material impresso é bom, a gente acaba tendo mais dá uma motivação, né? Dá um prazerzinho, assim, de estudar. A questão é que as leis estão mudando frequentemente. Então, assim, a chance do seu material... Se eu precisar estudar hoje, isso aqui não vai me servir mais. Como não serve, tá? Eu dou aula de legislação penal especial e eu não pego mais nesse material aqui, porque já foi muito alterado. Então, a chance de ter uma alteração grande na lei e você jogar dinheiro fora é alta. E o seu material de revisão, ele precisa ser sempre editável. Conforme você for resolvendo questões, conforme você for aprofundando no assunto, você vai precisar inserir mais conteúdos naquele material de revisão. Você vai precisar inserir novas informações. Então, vai ser difícil do material impresso. No digital, isso é muito fácil. Você dá um enter e insere a informação lá. E aí, o seu material de revisão vai ficando muito mais completo, tá bom? Então, assim, eu estudei pelo caderno de estudos da lei seca, deu certo, mas se eu fosse estudar hoje, eu faria pelo digital. Eu sei que a gente gosta, né? Eu gostava de comprar um monte de caneta colorida, mas tem muito mais eficácia o estudo digital. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Tá bom, vamos lá. Falamos de questões abertas, sobre resolver questões, sobre técnica FAM, e agora vamos aos flashcards. O que são flashcards? São jogos de perguntas e respostas. A dica que eu dou aqui é o aplicativo AnyDesk, tá? ANYDesk, D-E-S-K. E é um jogo em que vai funcionar mais ou menos como questões abertas. Só que nele você tem o card, né? Na frente uma pergunta e atrás a resposta. Então, por exemplo, quais são os atributos do ato administrativo? Aí lá você elenca. Autoexecutoriedade, nem lembro mais. Exigibilidade, enfim, faz muito tempo que eu não estudo direito administrativo, mas foi o que me veio à cabeça agora, tá bom? Você vai fazer um flashcard perguntando, quais são os atributos do ato administrativo?
quais são as formas em que é permitido violar o domicílio, quais são os requisitos para interceptação telefônica, como a gente viu agora. E aí, a gente vai virar o card e lá vai ter a resposta. Por que essa técnica é bacana? Porque você força o seu cérebro. Você força o seu cérebro a lembrar do assunto. Mais uma vez, igual na técnica Feynman. Ao invés de você pegar... estudei atos administrativos, vou revisar. Chegou o meu dia de revisão de atos administrativos. Ao invés de você pegar as suas anotações ou as suas marcações e simplesmente reler, mais uma vez praticar um estudo passivo, você pode responder perguntas sobre aquele assunto, né? Você faz um jogo de perguntas e respostas sobre aquele assunto. E aí você vai identificar as suas lacunas de conhecimento. Você vai identificar daquele assunto o que você lembra e o que você não lembra. O que você não lembra merece ser revisto. E o que você lembra vai ser mais consolidado ainda. Seu cérebro vai identificar que aquela informação é importante. Se você ficar só relendo as informações, você ficar relendo suas marcações, relendo as suas anotações, seu cérebro vai demorar muito para identificar. Você vai precisar reler várias vezes para o seu cérebro identificar que aquele assunto é importante. Se você praticar flashcards, ou técnica Feynman, ou questões abertas, o seu cérebro vai ser forçado a lembrar disso. Quando ele é forçado a lembrar, quando ele precisa produzir aquela informação, ele vai identificar que aquele assunto é importante. Então, com flashcard, é uma forma de forçar o seu cérebro a buscar aquela informação que você recebeu antes. Quando você busca aquela informação, o seu cérebro identifica que aquela informação merece ser lembrada, que é uma informação importante. E aí, você tem um grau de absorção, memorização melhor do conteúdo. E aquilo que ele não lembrou, a sua lacuna de conhecimento, quando você não lembra, e aí vai lá e estuda aquilo que você não lembrou, que teoricamente você errou, o seu cérebro vai lembrar muito mais, tá bom? Então tá tudo bem não lembrar. Você não lembrou, você foi lá e estudou, seu cérebro, é cientificamente comprovado isso. Seu cérebro vai ter um grau de recuperabilidade muito maior daquela informação. Por quê? Porque ele já precisou uma vez e não conseguiu. Ele já precisou uma vez e não conseguiu recuperar aquela informação. E vai ser muito mais fácil para ele, depois que você mostra para ele qual é a informação, vai ser muito mais fácil para ele lembrar de uma próxima vez. Porque ele já gravou que aquela informação precisa ser recuperável. Ela precisa estar estável no seu cérebro para ela poder ser recuperável. Beleza, pessoal? E a última, não menos importante, é os mapas mentais. O que são os mapas mentais? São fluxogramas, são associações. Então, o mapa mental que eu falo aqui é o que você faz na folha de papel sem olhar para nada, tá? Você vai colocar lá um conceito central e vai puxar ramificações desse conceito central para tentar colocar lá todo o conteúdo. Então, se estamos falando de direitos políticos, por exemplo, direitos políticos, a gente tem lá direitos, capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. E aí a gente vai puxando ramificações dessa informação que vão fazer o nosso cérebro ir associando. Então, a gente vai fazendo associações, né? Vai puxando ramificações, vai fazendo associações e vai mostrando para o seu cérebro que aquele assunto é importante. Mais uma vez, é mais uma técnica que vai fazer a gente identificar as nossas lacunas de conhecimento, né? O nosso cérebro vai ver que algumas coisas você não vai lembrar e você vai precisar recorrer ao material de base e vai fazer o seu cérebro criar associações para aquela informação. Então, assim, o que é bacana do mapa mental? O mapa mental é um material que você vai colocar palavras-chave, né? Frases muito curtas ou até mesmo imagens. E aí, essas palavras vão fazer você associar a informação que você precisa lembrar. Então, vai fazer o seu cérebro trabalhar muito, tanto para ramificar quanto para associar. Porque no mapa mental, você não vai colocar um conceito completo, né? Você não vai colocar por extenso o que é o conceito. Você vai colocar 1, 2 palavras que te façam associar e lembrar
o que é aquele conceito. Por isso que o mapa mental é uma forma tão eficiente de memorização. Tem gente que vende mapa mental pronto e tal. Eu acho que você precisa produzir o seu próprio mapa mental, porque justamente esse processo de ramificar e criar associações é que vai fazer o seu cérebro memorizar. Tá bom? Então, o mapa mental, ele é uma das ferramentas mais eficientes para memorização, porque ele cria associações. Quando você cria associações, é muito mais fácil lembrar do conteúdo depois. Tá bom, pessoal? Essas eram as técnicas que eu tenho para falar para vocês. Tudo isso precisa ser associado à revisão, tá bom? A revisão é a ferramenta que a gente tem para lembrar do que estudou. E eu vou dar um bônus aqui para vocês, que é o caderno de erros, tá? O que é o caderno de erros? É anotar os erros da sua questão. Lembra quando eu estava falando do flashcard? Quando a gente erra um flashcard e depois aprende, a gente tem uma capacidade muito maior de lembrar dessa informação depois. Então, quando você erra uma questão e você volta na questão para entender o erro, a chance de você errar aquele assunto de novo é muito menor. E aí, se você anota essa informação, se você anota, né, aquele erro, você anota o detalhe que fez você errar para você não errar de novo e reler esse material com frequência, a chance de você errar de novo é quase nula, tá bom? Então, se toda questão que você errar, você for lá e compreender por que errou e anotar esse erro, ficar relendo esse material uma vez por semana, mais ou menos, você tem uma grande possibilidade de memorizar aquele conteúdo e aumentar consideravelmente o desempenho das suas questões. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Estão muito calados. Estão só recebendo informação. Tá sendo só estudo passivo aqui hoje. Me digam aí se vocês já praticavam essas práticas que eu falei pra vocês. Se vocês já conheciam, né? Se já praticavam a técnica Feynman de ensinar pra alguém. Se já praticavam mapa mental. Se resolvem questões todos os dias. Quero saber. Me digam que vocês estão muito quietinhos. Acho que vocês nem estão estudando direito. Estão aqui só aprendendo. Certo, pessoal? Então, era isso que a gente tinha pra passar. Era isso que eu tinha pra passar pra vocês. Quem tiver com mais dúvidas, quem quiser, melhor forma de aprender é ensinando, eu concordo, tá? Se você lê um PDF e depois ensina pra alguém, tenta ensinar, força o seu cérebro a ensinar, seu cérebro vai identificar que aquela informação precisa estar acessível, né? Aquela informação precisa ser sempre lembrada. Vocês vão ver como o grau de memorização de vocês vai aumentar consideravelmente, tá bom? Depois vocês me contam se vocês colocarem em prática, se vocês viram diferença, tá? Não esqueçam que é a resolução de questões que vai dar o diagnóstico do estudo de vocês. Então, quanto mais questões vocês resolverem, mais a gente vai conseguir visualizar se as práticas que a gente está utilizando para estudar estão sendo eficientes. Beleza, pessoal? Por hoje ficamos aqui. Esse mês de abril, eu fiz o propósito de fazer várias lives com vocês, tá bom? Então, a gente vai ter aí, eu até coloquei o nome, Missão Aprovação. Missão Aprovação, o nome do nosso projeto de lives, tá? Missão Aprovação. Aprenda como estudar de maneira eficiente. Então, eu vou vir aqui 2 vezes por semana, tá? Algumas semanas vai ser terça e quinta, algumas semanas vai ser terça e sexta, outras segunda e quinta. E aí, eu vou estar passando essas dicas valiosíssimas para vocês. Eu garanto que se eu soubesse isso quando eu comecei a estudar, minha aprovação tinha sido muito mais tranquila. Então, tô aqui mostrando para vocês um caminho que eu demorei um pouco para conseguir e agora quero ajudar vocês a conseguirem trilhar o caminho da aprovação. Beleza, pessoal? Um beijo, fiquem com Deus, boa noite e até a próxima.